A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos começando com mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema de parábolas. Já passamos, estudamos alguns louvores, já estudamos uma parábola e hoje nós vamos dar continuidade. Aproveitando que sempre no mês de março ou no mês de outubro nós temos ou evangelização ou seminário das crianças. E deste ano de 2025 nós estamos estudando uma das aulas do seminário será a pérola de grande valor. E como que a gente poderia interpretar essa parábola? E aí, vamos aprender juntos? Mas antes da gente começar a falar um pouco sobre este texto, já vou pedir para você que está nos assistindo pelo YouTube, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você receber as notificações. Ou você que está nos assistindo pela TV Manaim, também pode estar acessando o nosso canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata. Lá tem uma playlist dos nossos programas e os irmãos podem ficar à vontade para assistir quantas vezes quiser. E não esqueça, comenta, deixa aqui qual tema que os irmãos gostariam de saber, de entender melhor, a tradução, a interpretação. Deixa nos comentários, fala de onde que os irmãos são. A gente fica muito feliz em ver os irmãos interagindo conosco. Mas vamos lá, hoje nós estamos com uma convidada especial que está sempre aqui conosco, Pai do Senhor, Nath. Pai do Senhor, Pri, Pai do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo neste momento. Hoje nós estamos só nós duas, né? Normalmente estamos numa mesa, aí É tem bastante verdade. gente. Hoje nós vamos bater mais um bate-papo mesmo sobre a parábola, né? E a gente já veio estudando, a gente teve a primeira parábola sobre o credor incompassivo, tudo mais, e agora nós vamos falar sobre a parábola da pérola de grande valor. Então, para a gente só começar, a parábola começa assim: outro sim. E aí, como é que seria esse outro sim? Às vezes a gente já pega no começo, Sim, né, tipo outro sim e pensa: "Não tem sinal para outro sim, como que eu vou interpretar?". exatamente, Pri. Irmãos, outro sim é um advérbio de modo. Na língua portuguesa pode ser igualmente, também. Como o Senhor Jesus estava vindo de uma série, né, de sequências de parábolas, então você vai falar: Jesus continuou falando, né, sobre as parábolas. Mas aí que tá, né, Pri, esse falando, será que é esse falando? Será que é esse falando aqui mesmo? Não, acho que não se encaixa muito bem, né, narrando, contando. Então Jesus, ele continuou narrando, falando parábolas, né. Por quê? Porque ele já vinha falando de outras. Às vezes se assusta, outro sim o quê? Ele continuou igualmente, continuou falando. Exatamente. Se o Senhor Jesus já estiver, por exemplo, o irmão está lendo, leu a primeira parábola, que é do tesouro escondido, aí ele dá sequência, lê a segunda parábola, então já sabe que há uma sequência. Mas quando pega a gente de surpresa, né, vai ler só aquela parábola, outro sim, às vezes a gente fica um pouco meio que confuso, como é que ficaria? Ai meu Deus, e o sinal? Aí acaba fazendo a datilologia. Mas é igual a Nath disse, é uma ótima estratégia de contar e não esse falar. Esse, só para eles explicar melhor, né? Esse falar tá errado? Não, porque o Senhor Jesus falava, mas ele falava, esse falar é muito direcional que eu estou falando com você, né. Isso, muito bom. Agora ele está falando para os discípulos ou para a multidão, então ele está contando, esse não de contar, tipo, contar uma história, de contar algo. Então ele está contando ali uma parábola, e a parábola nada mais é do que uma história, né, utilizando aquilo que a gente vive, né. Exatamente, Pri. E aí, Pri, quando fala assim: "Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem". E aí, Pri? O É. reino dos céus é semelhante. Semelhante ao quê? Então, o reino dos céus, a gente estudando, nós ficamos pensando o que que seria o reino dos céus. O reino dos céus seria a salvação, comparado, a gente faria comparado, como é que nós faríamos, né? O reino dos céus, se os irmãos forem parar para ver, a parábola conta aquilo que já o Senhor falando em parábolas, o que já iria acontecer. Por exemplo, a parábola do semeador. Então, o homem saiu num campo a semear, então ele semeou. E ali caiu em vários tipos de terra, né, a boa terra, em espinhos, pedregais no meio do caminho. Então, eh, a parábola contando o que já poderia acontecer quando a palavra fosse ser pregada. Ah, aquele que aceitaria, mas morreria, aquele que o inimigo já então, a parábola, ela traz o contexto, aquilo que no céu já aconteceu, mas o Senhor Jesus usa
Então, uma das estratégias que a gente poderia utilizar é, ó, tá contando, é Jesus? Jesus não tá contando? Tá contando, ó, parábola, tá contando uma história do que, ó, de lá no céu com a parábola já tá interligado, Ótimo. né. Uma das estratégias, já tá interligado e tá passando para vocês que é o quê? Aí vai falar sobre o homem, que é um negociante, que já está ali, e aí a gente vai utilizar de classificador, né, Nath? Isso, muito bem lembrado, Pri, classificador, porque, nós estamos, irmãos, no seminário das crianças. Esse episódio de hoje é com foco no seminário das crianças, como a Pri já falou. Então a gente vai trazer, irmãos, justamente a questão do classificador, porque é para criança. Ah, Nath, mas tem uma criança surda e um adulto surdo, mas a gente tem que lembrar que o foco ali é a criança, né. E quanto mais simples a gente, né, até a irmã mesmo que tiver, né, a gente recebe, né, essa orientação. Quanto mais simples a gente for ali na mensagem, sem palavras, às vezes, muito rebuscadas, a gente consegue alcançar todos. Então, se a gente tem uma criança surda, tem um adulto surdo, se a gente for simples ali, a criança vai ser alcançada e o surdo também vai ser alcançado. Exatamente. É o mesmo para o ouvinte. A professora está aí na frente, nós temos vários visitantes, não só crianças, intermediários, adolescentes, nós temos adultos também. Mas ela vai falar de um modo simples, vai alcançar as crianças ouvintes e vai alcançar também os adultos ouvintes. Então aqui para as crianças a gente vai falar, né, é um homem, ele trabalhava já. Então ó aqui o corpo, olha, ele já trabalhava, né, profissional. Aqui uma pérola aqui, ó, falou dela. Né, então assim, é usar os classificadores, ser o mais enxuto possível, né, Sim, Pri, sim. na interpretação, que ali é para criança, o foco é para criança, né. Exatamente. Então, negociante, vou usar isso aqui. Amém, se a criança souber, talvez seja um adolescente, porque também tem questão de ser fluente ou não. Então você não sabe se é fluente ou não, chegou ali na sua igreja, então o simples, usa o simples ali, o Senhor vai abençoar, a gente tem certeza disso, né, Com Pri. certeza, aproveita o material que é muito lúdico já para as crianças, né. É Já tem verdade. os slides, então dá para mostrar, dá para usar as referências. Olha, o que que é uma pérola, mostra para a criança, às vezes a criança nunca viu uma pérola, né, a gente pode fazer assim, às vezes a gente faz assim, mostra uma pérola, a criança mas aproveita o slide está lá, tem o desenho, né, tem as figuras, tem as imagens, para que fique o mais lúdico possível para conseguir. Sempre lembrando como Nath reforçando o que Nath falou, o simples ele abrange a todos. E a criança ela ainda está na aquisição da língua de sinais e na língua do português. Então, por vezes, tem coisas que ela não vai conseguir compreender, então vai ter que fazer a adaptação de acordo com o público-alvo que você tem na sua igreja. Se for só um adulto, ok, mas se tiver criança, adolescente, a gente fazer essas adaptações é primordial. E aí continua no texto aí, Nath. Isso, Pri. E antes, só assim de continuar no texto aqui 46, lembrar meus irmãos que o quê? A gente vai seguir a irmã que está falando. A gente também não vai dar o nosso entendimento de conta própria. Não. A gente vai esperar, vai ver o que ela vai falar para a gente poder interpretar. Amém? E aí, Pri, continua assim, ó. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Aí você vê, da gente utilizar dos classificadores, o quanto que é importante, você já trouxe de que, ó, um homem já trabalhava, então, ó, ele já trabalhava, já de procurar pérola, ele fazia as avaliações, e aí pode até fazer, tipo, várias pérolas, ele abriu uma, viu, abriu outra, viu, uma ele viu uma de o valor que olha isso, aí ele pegou as coisas dele, vendeu tudo, pegou o dinheiro, era dinheiro sem papel? Não era. E aí? O dinheiro normalmente era em prata, era em moeda, né, então, Verdade. valor, pegou tudo que tinha, deu e comprou aquela pérola ali, né, e pegou para ele. Então, é trazer a forma mais clara possível, isso é uma das estratégias. Ó, eu sou doida para que os irmãos mandem para gente como que os irmãos têm alcançado as estratégias que o Senhor tem mostrado, tem revelado para vocês, mandem para a gente, não deixe de mandar, a gente quer participar junto com os irmãos.
E para a gente ver, porque isso é um da gente estudando, a gente aqui conversando, a gente pensou em uma das estratégias para utilizar. Mas na sua igreja, no dia que tiver o surdo, que você foi, teve um surdo, o que que foi que você conseguiu usar, até de material? Fala com a gente, conta pra gente a sua experiência. Fala, Nath. Falando em estratégia, Fri, nós estudando, né, com o grupo de intérpretes, nós estávamos estudando, e aí até a irmã Cidinha, a gente estava estudando e ela falou, né, sobre o tema. Então, ó, salvação, valor dela. Isso. Então, assim, o tema, mas isso também é uma estratégia. O irmão, às vezes, a irmã pode usar outra. Mas a gente achou tão interessante, a gente gostou dessa, né? Salvação, valor dela. Joga Exatamente, para né, de ela. mostra primeiro o que que é. A gente lembrar que a tradução, a gente sempre tem que pensar no que é o principal. O que que é o principal do tema? É a salvação? Então, eu tenho que mostrar ela primeiro, né, então, salvação. Salvação o quê? Valor, valor dela, então o valor dela dá salvação. Agora nós vamos praticar? Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? E aí, vamos praticar? Hoje nós iremos mostrar para vocês sobre o quê? A parábola, certo? A parábola da pérola de grande valor. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e o versículo 46. Que fala sobre o quê? O verso 45 começa explicando que o Senhor Jesus está falando algo que é semelhante ao reino dos céus. Olha essa configuração, mostrando que eu sou o Senhor Jesus, trazendo ali, mostrando que estou ensinando algo à pessoa que está nos assistindo. E fala sobre esse negociante que encontrou uma pérola de grande valor. O versículo 46 mostra o quê? Que este mesmo homem, ele já tinha a sua profissão ali. E ao olhar, ele percebeu que aquela pérola é diferente de todas as outras, que ela era muito mais valiosa do que as outras. E aí isso é comparado com a salvação pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus que nos dá a salvação. Ele que é o grande valor da nossa vida, que é comparado com essa pérola, que é igual ao Senhor Jesus. E aí, que é a oportunidade de salvação dada a toda a humanidade. E nós agradecemos ao Senhor Jesus todos os dias. A paz do Senhor Jesus. Amém? Agora a gente vai se despedindo. Nath, muito obrigada, meu amor, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Pri, pelo convite. É sempre um prazer muito grande estar aqui com você, estar aqui, né, com todos aqueles que nos assistem. A paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a todos que esteve conosco. Hoje nosso programa foi um pouco mais curto, mas por conta da parábola, ela ser um pouquinho mais curtinha e para que os irmãos possam praticar mais. A gente sabe que no mês de março a gente tem um trabalho aí mais redobrado, as evangelizações não deixam de evangelizar os surdos. Lembrem, eles também precisam estar junto conosco no dia do arrebatamento. Amém. Eu agradeço a todos que nos assistiram até aqui e até o próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.